Olá, meu nome é Eduardo Machado, sou músico, compositor e professor de música e hoje estarei apresentando uma oficina onde estarei falando sobre as vertentes do samba, né? Essas várias vertentes que tem esse ritmo que é genuinamente brasileiro. E essa oficina tem o apoio da FEAC, que é a Fundação de Esporte, Arte e Cultura, e da Prefeitura Municipal de Franca, através do Bolsa Cultura. Essa oficina faz parte de um projeto de 4 oficinas, tá? Essa é a terceira oficina. A primeira eu falei sobre a história do contrabaixo brasileiro. A segunda falei sobre as técnicas utilizadas no instrumento na música brasileira e tivemos a participação super especial do nosso mestre Cisão Machado nessa segunda oficina. E hoje, a terceira oficina desse projeto, estarei falando sobre as vertentes do samba, né? Então, para a gente falar das vertentes do samba, antes um pouquinho eu gostaria de falar uma rápida história, né? Um pouquinho só da história do samba, só para a gente nos situarmos, né? Para a gente entender um pouquinho melhor sobre essas vertentes do samba. O samba originou-se dos antigos batuques trazidos pelos africanos que vieram como escravos para o Brasil. Esses batuques estavam geralmente associados a elementos religiosos que instituíam entre os negros uma espécie de comunicação, de ritual através da música e da dança, da percussão e dos movimentos do corpo. O samba veio da Bahia para o Rio. É uma manifestação que poderíamos chamar de mais primitiva, mais raiz, que era como se fosse uma chula, onde eles criavam uma roda, as pessoas dançavam, cantavam e improvisavam. Isso foi o embrião no Rio de Janeiro para a formação de grupos que vieram a se transformar em escolas de samba. Foi o carioca que somou todas essas manifestações, trazendo isso que a gente conhece. Pelo telefone, foi o primeiro samba gravado no dia 27 de novembro de 1916. Os instrumentos característicos do samba são o tamborim, chocalho, reco-reco, repenique de mão, pandeiro, tantã, surdo, violão, cavaquinho, banjo, cuíca, e agogô. O contrabaixo foi inserido no samba a partir de 1911 e isso você vai poder acompanhar
na primeira oficina, tá? Onde eu falo da história do contrabaixo na música brasileira, mas o contrabaixo elétrico entrou só mais tarde, né? Porque o contrabaixo elétrico foi inventado em 1950. Vamos escutar aqui uma batida de samba, do samba tradicional, tá? Para a gente começar a entender e sentir um pouco mais da pulsação dessa música, que é genuinamente brasileira. Muito swingado, né? Então, o baixo no samba, ele faz um papel meio que reforçando a função do surdo, né? Então, o baixo ele tem um papel muito importante na música de uma forma geral. Mas no samba isso fica muito evidente porque ele trabalha a harmonia ritmicamente. Né? Então ele pega as notas musicais e vai trabalhando elas ritmicamente. Né? Então isso fica bem evidente quando a gente vai tocar o samba. Né? O baixo geralmente ele vai trabalhando com as tônicas e quintas, tá? É um intervalo da escala. Né? Por exemplo, vou pegar aqui um Dó, né? A quinta de Dó é Sol, que é a quinta nota da escala. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Tá? Então o baixo fica tocando. Né? Fazendo esse trabalho junto com o surdo. Né? Você sabe por quê? Quando o surdo faz. Né? Então aqui dá pra gente ouvir bem. E eu vou esperar a bateria entrar, depois eu vou fazer o baixo junto para você entender e sacar a cor que o baixo dá, né? Vai realçar esse papel do surdo, né? Fazendo um trabalho harmônico, né? Dentro dessa base rítmica. Posso trabalhar com notas mais curtas, como eu fiz agora, e também posso trabalhar com notas mais longas, como eu vou fazer agora. Ó. Agora eu fiz, né, só trabalhando em cima de um acorde de Dó. Agora eu vou dar mais uma caminhada, né? Então isso vai dar uma enriquecida aqui no nosso exemplo e dá pra gente sentir melhor ainda, né? Melhor ainda esse papel de apoio que o baixo, né, dá ao surdo e ajuda tudo na pulsação da música. Também existe essa outra possibilidade, às vezes a gente não precisa também necessariamente trabalhar com tônica em quinta em todos os acordes, a gente pode repetir a tônica, né?
Essa é uma forma mais simples da gente entender a levada do baixo no samba, né? Lembrando que nessa parte mais histórica, mais tradicional, o baixo não faz parte, o baixo foi adicionado, né? Só lá, o baixo elétrico, né? Nesse tipo de música, no final dos anos 60, no começo dos anos 70, e uma pessoa que foi um dos maiores nomes, né? Trazendo o baixo elétrico para MPB, foi o grande Luizão Maia. Agora eu vou falar sobre o samba partido alto. A estrutura de composição do samba partido alto consiste em um refrão e versos sobre o tema proposto nesse refrão. Originalmente, esses versos eram improvisados, como acontece em outros estilos, como o coco, a embolada e o repente. Inclusive, com batalhas de versos que é muito presente na cultura brasileira. Hoje em dia isso acontece de uma forma diferente, por exemplo, tem batalhas de hip hop, né? Batalha de rappers, né? Então é uma coisa que vai se transformando, né? Mas a ideia é essa, né? Então tinha um refrão básico, né? Simples, e os versos que eram improvisados era relacionado com aquele refrão, né? Mas hoje em dia, né? Não somente hoje em dia, mas essas músicas que a gente escuta de samba partido alto, já que são gravadas em discos, né? Já não são dessa forma, né? Já tem uma letra estabelecida, né? E enfim, é assim que elas foram produzidas a partir, né? Para ela ficar de uma forma mais comercial, né? Mas originalmente elas eram improvisadas. E o samba partido alto ele já tem uma batida bem particular, né? Já é diferente daquele samba tradicional que a gente acabou de ver, né? Então vou colocar aqui uma batida do samba partido alto para a gente sentir essa diferença desse samba agora, tá joia? Então vamos ver como é que é esse tal de partido alto. Repararam como é uma batida diferente? O baixo também tem que se comportar de uma forma diferente, né? Tem que tocar de acordo com o que o ritmo está propondo, né? Então, trabalhei com notas andando, lembra até um pouco do walking bass, né? Do jazz, né? O baixo ele fica andando mais, ele valoriza algumas inversões de alguns acordes também, né? Às vezes não repousando na tônica, pegando uma terça, alguma coisa, né? Uma quinta, e assim vai, né? E a gente pode fazer algumas intervenções rítmicas, né? Alguma coisa assim, né? Isso é bem característico do estilo também, né? E fica legal, vai valorizando a levada e vai ficando cada vez mais interessante e mais dançante. Esse que é o propósito do negócio. Bom, esse partido que a gente viu
foi basicamente com instrumentos de percussão, né? Não teve bateria. Agora eu vou tocar uma outra forma de partido alto, tá? Que é uma outra batida, que ela é até um pouco mais, podemos dizer, meio funkeada até, tá? E é uma bem tradicional essa batida também. E dessa vez com apoio já da bateria, tá? Tem percussão e bateria. Vamos nessa. O choro ou o chorinho é um dos mais originais estilos de música brasileira, principalmente instrumental, cuja origem remonta ao século XIX. Nascido no Rio de Janeiro, o choro ganhou força e expressão nacional, tornando-se um símbolo da cultura brasileira. O choro é uma música muito rica, né? Ela é muito rica tanto ritmicamente, harmonicamente e melodicamente. Não é fácil a gente tocar choro. É um dos estilos musicais da música brasileira, né? Que são um dos mais difíceis de executar. Muitas vezes as melodias são complexas, então exige uma técnica mais apurada para a gente conseguir executar essas melodias com destreza e clareza, né? A harmonia também é muito rica, né? Então você precisa ter um conhecimento harmônico, né? Para você conseguir executar essas harmonias com destreza. Então exige muito estudo para a gente conseguir tocar o choro, né? E ela é rica em vários aspectos. Tem algo que o Pixinguinha era assim, exatamente um mestre nesse quesito, além de, né, de ser um baita compositor, com melodias e harmonias lindas, né? Ele também era o rei do contracanto, né? Então, originalmente, o baixo elétrico não tem no grupo de choro. Quem faz essa função num grupo de choro, que na verdade o grupo de choro, o nome se chama regional, né? Que é o nome dado a um grupo de choro, né? Um regional. Então a formação tradicional do regional é o violão de 7 cordas, né? Flauta, fazendo a melodia, um cavaquinho, um pandeiro, né? E esse pessoal da percussão dando um molho, mas o baixo mesmo, ele não é original, não é de uma formação tradicional no grupo de choro, mas, né, com o passar dos anos, o contrabaixo foi inserido, né, em algumas formações, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente vai fazer a linha do baixo no choro. Por exemplo, nos discos de Jacó do Bandolim, que já tinham o contrabaixo, que era o contrabaixo acústico na época, o baixo só reforçava as tônicas dos acordes, tá? Porque tem as famosas baixarias, né, que é aqueles contracantos que quem faz e quem fazia, né, era o violão de 7 cordas, né? Ainda continua fazendo, né? Então, o violão de 7 cordas é que tem esse papel mais livre, né, de ficar andando pelas escalas dos acordes, fazendo esses contracantos, né? Quando não tem um violão de 7 cordas, na formação que o baixista vai estar atuando, então o baixista pode criar, né, assumir essa função de fazer as baixarias também. Então eu vou tocar uma música aqui agora, que é uma composição minha, que se chama Choro Carnavalesco, que eu vou estar fazendo essa baixaria, né? Vou estar fazendo a condução e vou
tá fazendo algumas respostas em relação à melodia, que esse é o negócio do contracanto, né? Quando a melodia descansa, quando a melodia repousa, entra uma melodia paralela, né? Como se fosse uma resposta àquela melodia principal, né? Basicamente seria isso o contracanto, né? Seria uma melodia secundária apoiando a melodia principal. Uma conversa de duas melodias. Vamos lá. Esse é o choro. Temos grandes mestres do choro, como eu disse, Pixinguinha, Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo. Temos grandes mestres que, inclusive, na primeira aula, né, na primeira oficina dessa série, dessas 3 oficinas, eu falei mais sobre esse assunto, tá? Sobre os protagonistas e um pouco mais sobre a história do choro, né? Então eu não vou falar de novo, porque já está lá no primeiro capítulo, tá joia? E vamos falar agora sobre a Bossa Nova. A Bossa Nova é um gênero musical brasileiro que recebeu a influência do samba e do jazz americano. A Bossa Nova surgiu no Brasil no final da década de 50, na intimidade dos apartamentos e boates da zona sul do Rio de Janeiro, reduto da classe média, estudantes e jovens em geral. O marco inicial da Bossa Nova é o samba Chega de Saudade, uma composição do Tom Jobim com Vinícius de Moraes, lançado por Elisete Cardoso em 1958 e pouco depois por João Gilberto. Em 1962, o saxofonista norte-americano Stan Getz lançou o LP Jazz Samba, o que chamou a atenção do meio musical nos Estados Unidos para a Bossa Nova. Naquele mesmo ano, um concerto no Carnegie Hall, em Nova York, reuniu Tom Jobim, João Gilberto, entre vários outros músicos brasileiros da época, né? E esse concerto abriu de vez as portas para o mundo, para a Bossa Nova. Então, eu costumo dizer, eu sou um músico privilegiado, como eu trabalho com música instrumental, eu tenho a oportunidade de viajar o mundo, né? Levando a música brasileira a lugares inimagináveis para mim, né? Então, já tive a oportunidade de tocar em quase todos os continentes. Então, eu vejo isso sempre quando a gente chega num país, o respeito que eles têm pela música brasileira, principalmente pela Bossa Nova. É incrível. Lugares
assim, mais assim diferentes, né, que eu tive a oportunidade de tocar. E onde a gente foi, a bossa nova, o chorinho, são sempre muito bem recebidos. Às vezes, onde você menos espera, tem alguém que conhece, que estuda a música brasileira. Teve uma vez mesmo que fomos fazer um concerto e um workshop lá no interior da Coreia do Sul. E chegamos lá, tinha estudantes de música, o pessoal se interessava pela música brasileira, o pessoal que estudava choro era interessado na bossa nova. Então isso é uma prova disso que eu estou falando. A gente, às vezes, a gente não sabe a força e o tanto que a música brasileira ela é respeitada no mundo todo. A bossa nova, como ela teve início ali nos apartamentos ali da Zona Sul, até tem uma história interessante que eu também tive a oportunidade de tocar com alguns grandes nomes da bossa nova, com o Roberto Menescal, Toquinho, né? E uma vez eu conversando com o Roberto Menescal, ele me falou: Eduardo, sabe por que a bossa nova ela, assim, ela é mais delicada, assim, né? O pessoal toca baixinho, canta mais baixinho? Eu falei, não sei não, Menescal, por quê, né? Ele falou, é porque é um tipo de música que foi feita em apartamento, né? Eu falei, poxa, faz todo sentido, né? Porque realmente é um tipo de música que ela exige assim uma delicadeza maior, né? A gente não sabe batendo no violão, né? E ela é mais delicada, o acompanhamento, o jeito de cantar, né? Então isso aí tem tudo a ver, né? Porque para quem mora em apartamento sabe como é que é, né? É complicado, né? O negócio de barulho, né? A gente tem que respeitar muito o espaço do vizinho, né? Então, quando ele me falou isso, eu falei, poxa, faz todo sentido, né? Então, por ser uma música mais delicada, a condução que a gente faz no baixo também, ela é não só no baixo, né, em todos os instrumentos, né, exige um cuidado maior, né, para deixar a música suave, mas ao mesmo tempo, né, com um certo vigor e de uma forma, tocá-la de uma forma elegante, né, porque é um tipo de música elegante, né, que exige um refinamento na execução do músico, né, para que ela soe, né, soe suave e com elegância. Então eu vou tocar aqui uma música minha que se chama Lua Laranja. Vocês vão perceber que eu vou estar tocando um pouco tônica e quinta, mas de uma, né, lembra lá no primeiro exemplo quando eu falei do samba, né, tocando tônica e quinta, né? Eu vou usar a quinta também, mas não tanto como num samba que tem uma pulsação mais acelerada, né? Por ser uma música mais, né, mais tranquila, então eu vou usar mais tônica. Às vezes eu uso quinta também, tá? Mas sempre procurando deixar a música mais suave, tá joia? Vamos lá. Samba rock. O samba rock é o nome dado a um gênero musical
e é um estilo de dança, ambos com origens na década de 1950. Como gênero musical, teve mais destaque nas décadas de 1960 e 1970. Podem ser citados como os principais expoentes do estilo Jorge Ben, Erasmo Carlos, Bedeu, Bebeto e o Clube do Balanço. Eu vou apresentar para vocês aqui uma música de um cantor que se chama Bola de Neve. Vocês vão conseguir entender esse lance, essa pulsação do samba rock, que já já tem uma característica bem própria, né? Eu vou estar trabalhando mais com as tônicas também, tá? De vez em quando eu posso usar uma quinta aqui na levada do baixo, né? Mas eu vou procurar reforçar a harmonia, né, da banda, e vocês vão perceber também pela introdução que a batida do violão é bem característica do estilo, né? Essa levada que ele faz é bem característica e que ajuda a dar esse balanço todo, né, nesse estilo musical. Vamos lá, Bola de Neve. Vocês perceberam que é um tipo de música que já tem uma outra característica completamente diferente da bossa nova, né? Essa são poucos acordes e o principal dela é o balanço. Então, o jeito que a gente conduz a música, né? Reforçando o papel do surdo ali na banda, né? Então é o que ajuda a dar todo esse balanço, né? Também é só tônica. É isso aí. Esse é o samba rock. E por último, hoje vamos falar do samba funk. O samba funk, que é um subgênero musical, resultado da fusão entre o samba brasileiro e o funk norte-americano, criado no final da década de 1960 pelo pianista Dom Salvador e seu grupo Abolição. Eu já falei desse assunto, tá? Na primeira aula, né, da história do contrabaixo brasileiro. Eu já falei sobre isso depois. Se você não assistiu a primeira aula, vale a pena voltar lá e assistir, que eu estou falando mais com detalhes disso, né? E o baixista que tocava nessa banda é o Rubão Sabino, né? Rubão Sabino, que falamos dele também na segunda aula, né? Na segunda oficina, né? Que é onde a gente fala das técnicas usadas no contrabaixo, né? Na música brasileira. Também falamos
do Rubão Sabino, tá? Só esse parênteses aqui. Continuando. Artistas como Tim Maia, Jorge Ben também incursionaram pelo gênero. Mas a banda Black Hill foi a maior banda, foi a maior expressão nesse segmento. Formada em 1976 pelo saxofonista Oberdão Magalhães, lançaram 3 discos e o baixista era o legendário Jamil Joanes. Também falei do Jamil nas outras 2 oficinas, tá? Então vale a pena, se você não assistiu, voltar e assistir, porque tá tudo conectado uma coisa com a outra, né? Todas as oficinas foram planejadas de forma a ter uma conexão, né? Então alguns assuntos a gente repete, né? E nas oficinas anteriores eu pude falar um pouquinho mais sobre esses baixistas. Aqui no caso, o Jamil Joanes, que eu vou falar aqui agora. E para exemplificar isso, que é uma mistura do samba com o funk americano, eu vou tocar uma música do Black Hill, que a música se chama Mr. Funk Samba. É uma música fantástica, que já vai trazer todos esses elementos, né, já do funk, né, da linguagem do funk, misturado, né, com o samba brasileiro. E o Jamil Joanes, que também acabou que inventou, né, uma forma, né, de se tocar isso, né, de se tocar esse samba funk. Ele também, e Luizão Maia, né, Luizão Maia também gravou muita coisa nessa onda aí, e o próprio Rubão Sabino, como falei agora mesmo. Vamos lá, Mr. Funk Samba. Bom, é isso. Então assim encerramos essa terceira oficina, onde eu falei sobre algumas vertentes, né, do samba, né, desse ritmo, esse estilo musical, que sem dúvida nenhuma é o mais famoso aqui do Brasil, né? Primeira coisa, quando a gente pensa em música brasileira, sempre vem um samba na cabeça, né? Então, espero que você tenha gostado da aula, espero que esse conteúdo possa ter sido útil para você, tá? E gostaria de agradecer a FEAC, tá? Que é a Fundação de Esporte, Arte e Cultura, e a Prefeitura Municipal de Franca, através do Bolsa Cultura, viabilizou esse projeto dessas oficinas, né? Então, mais uma vez, gostaria de deixar o convite, se você não assistiu, essa aqui é a terceira, tá? Temos a primeira e a segunda oficina, e logo já estaremos lançando a quarta e última oficina, que vai estar encerrando esse projeto, né?
essa quarta oficina, que é essa próxima, estarei falando sobre ritmos nordestinos, tá? Então, também é um universo maravilhoso dessa música, da música nordestina, né? A música brasileira é que ela é muito rica, né? Temos uma diversidade imensa de estilos e gêneros musicais. Então, é muito importante a gente estar vendo isso, né? Falando sobre isso, que é uma forma de a gente manter a nossa cultura sempre viva, né? De a gente poder passar um pouco desse nosso conhecimento para as próximas gerações, e que o intuito, né, dessas oficinas é justamente que a gente possa incentivar os estudantes de músicas, essa nova geração, né, a consumir e conhecer mais sobre a cultura brasileira, a música brasileira. Como eu disse, é uma música, né, muito respeitada em todo o planeta. Então, nós brasileiros, a gente tem que conhecer, né? Então, foi uma forma de contribuir com a nossa cultura que eu tive a ideia de fazer essas oficinas. E, reforçando, meu agradecimento à FEAC e à Prefeitura Municipal de Franca, que viabilizou a gente estar, né, conseguindo produzir esses vídeos. Então, fica meu agradecimento a você também que acompanhou essa aula. Muito obrigado pelo carinho e até uma próxima. Falou? Tudo de bom. Um abraço.